Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, ele que atendeu o nosso pedido, Antônio Luiz Zuclo, engenheiro agrônomo. Por quê? A gente sabe que as altas temperaturas acabam preocupando todos, né? Não só a gente para poder dormir, que não está fácil, né, gente? Vamos ser sinceros, calor danado, final de semana muito calor. Para dormir, se não tiver um ar-condicionado ou um ventilador, fica complicado mesmo. Zuclo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adalberto, bom dia a todos do Jornal das Saudades. Prazer sempre estar aqui, obrigado pelo convite. Bem, Zuclo, eu creio que em anos anteriores, bem atrás, essa temperatura já existiu no nosso país, mas eu não me recordo muito bem como agora, né? Temperatura chegando aqui na nossa cidade a 40 graus, 41 graus, muito quente. Isso traz uma preocupação também para a safra, por exemplo. Como que foi 2023? Estamos entrando agora em 2024. E é por isso que a gente convidou você aqui para falar um pouquinho sobre isso, mesmo porque as maiores empresas do agronegócio estão aqui no município de Matão. Isso vai ser preocupante? Vai ser exagerado uma queda na safra? O que o pessoal está pensando? O que a gente pode passar para a população referente a esse assunto? Sem dúvida, Adalberto. Deixa eu só esclarecer. Às vezes as pessoas me perguntam muito na rua, né? Zuclo, vai chover? Não vai chover? Como é que está o tempo? Eu queria, assim, só deixar claro que eu não sou meteorologista. A gente, sou profissional da agronomia, na engenharia agronômica, você estuda uma matéria que é a agrometeorologia, que a gente estuda os efeitos que a climatologia provoca na agricultura. A climatologia provoca uma série de coisas e uma série de áreas na vida do ser humano, na nossa vida, né? Com temperatura, com umidade, com ventos, enfim. Então a gente estuda os efeitos na agricultura, que é a germinação das culturas, o crescimento, a colheita, enfim. E como você acabou de dizer, ela tem uma influência muito grande. Aliás, a agricultura intensiva, como no Brasil, das grandes áreas, as culturas grandes como a soja, o milho, o próprio sorgo, elas dependem diretamente do clima. Se o clima vai bem, essas colheitas são garantidas. Se o clima não vai bem, as colheitas ficam frustradas e a gente acaba colhendo menos, sem dúvida nenhuma. É o que a gente acaba de ver o que está acontecendo agora, com umidades muito baixas, com temperaturas lá em cima, falta de chuva, excesso em algum lugar, sobra em outro, enfim. A gente está vivendo um desarranjo muito grande com relação às variações do clima, Roberto. É preocupante, isso é por isso que a gente convidou, Zuclo. A gente sabe que... Bom, primeiro, voltando a falar o que você falou a respeito, a gente mesmo consulta você quando chove em Matão, né? Você que passou a fazer parte. Olha, quanto choveu em Matão, você sempre passa essa informação, porque faz parte também da agricultura, como você falou. Agora, Zuclo, como é que foi essa safra de 2023, por exemplo, na área do grão, soja, por exemplo, milho? Agora, de janeiro a março, se não me engano, você me corrija, tem a safrinha. Como é que fica com essa temperatura alta para nós aqui na nossa região do estado de São Paulo? Outro lugar chove demais, isso pode prejudicar também a safra. A agricultura brasileira, ela vem batendo recordes assim praticamente em todos os anos, né? O Brasil colheu em 2001 100 milhões de toneladas pela primeira vez. Em 23 anos, nós estamos em 2023, nós batemos em 300 milhões de toneladas. Portanto, a gente avançou, nós triplicamos a quantidade produzida. E em 2001, a gente tinha 38 milhões de hectares e hoje nós estamos com praticamente 70, ou seja, a gente triplicou a produção de grãos e a área apenas dobrou. E às vezes alguém pergunta, fala, mas espera, então quer dizer que o Brasil desmatou metade dessa área? Não, a gente entrou numa área de pastagem muito grande e teve um pequeno desmatamento. Mas só para ilustrar, assim, que a agricultura é muito grande. E além disso, como ela está muito distribuída, esse fenômeno não tinha prejudicado tanto. Mas as alterações do clima são tão grandes, Alberto, que está prejudicando até num país como o Brasil, que tem um território muito grande, né? O fenômeno El Niño e La Nina são os dois responsáveis por isso. E às vezes também as pessoas me perguntam muito, mas Zuclo, mas o que é esse La Nina, o que é esse El Niño? Não tinha isso no tempo do meu avô, nunca escutei falar nisso. Da onde que apareceu isso? Né? É um fenômeno que sempre existiu. E eu sempre digo que as coisas existem na nossa vida, qualquer coisa que você queira estudar, qualquer tema, as coisas sempre estão em três níveis. Tem uma coisa que está no nível de equilíbrio, um nível tolerável, um nível de ação e um nível de dano. Vamos pegar, por exemplo, a gente teve a pandemia. Uma doença, ela existe, mas só que ela está no nível de equilíbrio. Seria uma endemia, que ela fica lá quietinha no canto, não progride. Depois ela pode evoluir para uma endemia, e depois para uma pandemia, né? Uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. Então, o que acontece com o clima é exatamente isso.
O El Niño sempre existiu, ele foi estudado desde o século XVIII. Só que ele estava no nível de equilíbrio. E com as ações do homem, que são várias na questão do meio ambiente, o El Niño está se assentando a cada vez, a cada momento, a cada dia, a cada ano, com mais frequência. E dá todo esse fenômeno que a gente tem visto aí na agricultura, na nossa vida, com temperaturas. O Daércio dizia há pouco no programa que lá na China temperaturas altamente negativas e para nós previsões de temperaturas altamente positivas. Então as estações cada vez mais acentuadas e cada vez mais prejudicando a nossa vida. Pois é. Bom dia, Zúculo. Bom dia, Léo. Há pouco, inclusive, já que vocês estão falando em produção agrícola e chuvas, o ouvinte Carlão aqui perguntava sobre a dificuldade que ele disse que está encontrando para comprar uvas. A gente sabia por quê. Numa pesquisa aqui, a única coisa parecida que agora apareceu, viu, Carlão, trata da mão de obra de colheita. Parece que eles estão com alguma dificuldade no sul, na uva do sul, não é isso? Essa informação da ERC é de outubro, tá? Outubro agora de 2023. Eles já tinham alguma dificuldade de colheita lá. Safra 2023-2024 das uvas na região sul e sudeste, tá? A reclamação que tem é que falta mão de obra e o produto está caro demais também. Tá? Acaba atingindo, por exemplo, as regiões de Louveira e Dayatuba, estado de São Paulo, São Porto Paulo Feliz. Isso foi como você havia falado agora há pouco também. São regiões produtoras de São Paulo. Isso. Essa é a informação que nós encontramos, a informação aí da CPEA, passando a informação. Jales também é uma região que produz bastante uva. Jales em São Paulo é uma região promissora, que foi introduzida a uva lá, mas você falava também na questão da mão de obra, que realmente é isso mesmo, né? A questão da mão de obra não só na colheita da uva, como será problema em uma série de outras coisas na agricultura, como a gente está falando da agricultura. E futuramente para outras coisas. Para outras coisas, sem dúvida. Mas, Daércio, esse fenômeno que a gente está tratando do El Niño prejudicou bastante a HF. A produção de verduras, de legumes, também de frutas, ele prejudicou. A gente, quando você vai comprar uma fruta, você vê lá uma poncã, um abacaxi, a própria laranja, ela está queimada do lado do poente. E às vezes fica dura, né? Não tem caldo numa parte dela, é por isso? É por isso, exatamente pelo excesso da luminosidade do sol. Eu comprei outro dia, morcote, né? Morcote. E, de fato, difícil encontrar uma que não esteja dura, rapaz, sem caldo, né? Aquela parte do sol, o abacaxi tem muito isso, né? O abacaxi também? Também tem. Até os produtores vão colocar jornal, colocar capinha, alguma proteção do lado do poente, porque queima realmente, né? O poncã faz muito isso, a murcote, a uva, o abacaxi, enfim. Tudo que é em excesso é prejudicial. E a gente está vivendo uma questão de excesso em todos os sentidos. Em tudo, né? Vamos falar a verdade, estamos no excesso em tudo. Não é só no clima, não, né? É verdade. Até na vida que a gente leva aí são muitos excessos. E os excessos nunca fizeram sucesso. Tanto para mais quanto para menos, né, velho? A Jovelina Pérola Negra, que é uma grande compositora de samba, ela tem uma música que chama exatamente Água Demais Mata a Planta. Mas é verdade. Tanto é que a gente viu isso agora no sul, né? Exatamente, que muita um dos chuva, fatores, né, que perdeu o plantio de soja causado pelo El Niño. É verdade, você lembrou bem. Mas que coisa, assim, impressionante que é o Brasil, né? Quando a gente falava em uvas, sei lá, algumas décadas atrás, você pensava sempre no sul, né? E aí eu estava dizendo agora há pouco que, por exemplo, a Bahia é uma grande produtora de uva. Quem diria, né? Que país é este? O Vale do São Francisco, tem uma fruticultura, não só a uva, mas a fruticultura de um modo geral, no Vale do São Francisco, fantástica. Concorre o vinho que dá ali, as uvas de mesa e uva para a indústria, são assim... Quem diria, né? Quem diria que uma região que naquela que era praticamente esquecida, né, Lércio? Daria frutas de qualidade, não só a uva, mas como a gente, na região de Petrolina, por exemplo, tem uva fantástica. Parecida com as uvas do Chile, do Havaí. Pernambuco, eu saí de Recife, subi a serra lá e fui para o interior ali. Você acaba de subir a serra, você entra no Planalto, chamado de Planalto, não sei se esse é o nome certo, deles lá, rumo ao interior de Pernambuco. Pois aquilo tem fruta, e tipos de fruta que eu nunca tinha visto na vida. E sempre que se mostra o Nordeste, mostra o Cariri, tá bom? Que o Cariri ali é uma região muito pobre mesmo, né? Muito seca e tudo. Mas quase sempre as matérias mostram o Nordeste como se fosse só aquilo, e não é, pô. Tem muita produção lá para cima, viu? A água, que é uma coisa que eu até dizia no início do programa, que a água é assim a principal matéria-prima para a agricultura, e é verdade, sem a água não produz nada. E a prova daí
que o Vale do São Francisco produz uva, produz a fruticultura, Laranja. HF, melão, Muita manga, de primeira qualidade. Limão. Limão, tem sem muita dúvida, sem produtor, dúvida. Né? Tem muita produção na cima. E às vezes a gente não conhece, né? A gente não conhece o próprio país, né? Por isso que quando a gente fala que esse aqui é um fazendão gigantesco, potência, esse país. Só não é porque não quer. Na área intensiva. Mas que é uma potência. Sem dúvida. A gente, além da uva, como você falou, que de primeira era uma prioridade, uma prerrogativa só do Sul, né? As variedades de uva que vinham da Europa, a gente tem variedades adaptadas para o clima mais quente, que produz com qualidade e quantidade competitiva. O pêssego também, a gente tem produção, a variedade de pêssego hoje adaptada para produzir aqui em Matão. Na Qualquer região, clima, sim. Qualquer clima, tem variedade fantástica, desenvolvida aqui na Pêssego faculdade. é uma coisa mais para o clima. Na Unesp. Jundiaí, ali, aquela região ia Então, muito mas bem. tem né? o pêssego hoje desenvolvido para a região do clima mais tropical, né? É. Desenvolvido aqui na Unesp de Jabuticabal, cujo professor foi meu professor, o Mendes Pereira, e a goiaba, enfim. A diversidade e a adaptabilidade das culturas e frutas para as regiões foi muito grande. No Cerrado é um outro exemplo, né? O Cerrado era tido como uma região que era, quando mexido, quando cultivado, vira um deserto. E o homem, e o brasileiro, o agricultor, Olha o que virou mostrou Cerrado que não é isso, né? O Brasil hoje ele exporta tecnologia para o Cerrado. Sim. Como é que pode, né? Cerrado era para ter desistido dele. O Cerrado tinha características da Erça Cíndia, era praticamente para agricultura imexíveis naquela terra, porque ele tinha arenoso, que é um solo fácil de degradação, né? Tinha alumínio, tinha manganês, que são tóxicos para as plantas. Então, falando, aqui é um lugar que não se consegue produzir nada. E depois da Embrapa, a Embrapa, nos anos 70, que ela foi introduzida no Brasil, ela contribuiu muito para a pesquisa. Muito. E o Brasil avançou demais, né? Até hoje, né? Embrapa, sem dúvida nenhuma. Hoje. Tanto é que o Brasil hoje é líder mundial de exportação em 8 agroprodutos. E tudo isso aí aconteceu também, vamos lembrar aqui, de Alisson Paulinelli, né? Que foi ministro nesses tempos aí. Sem dúvida nenhuma. 70, secretário de Agricultura aqui em São Paulo. Falecido recentemente, por sinal. Exatamente. Um homem notável na agricultura. Deixou um legado para o Brasil, que o Brasil tinha que tirar o chapéu para esse homem quantas vezes fossem necessárias, né? Por aqui, esse período aí que antecedeu de menos chuvas e agora muito calor. Para as culturas nossas aqui predominam frutas aqui em algumas cidades da região ainda, né? Ainda não, tem muita fruta aí para os lados aqui de Fernando Prestes, Cândido Rodrigues, é um pedaço aqui muito grande, Sim, né? Tem. De muitas frutas, tem manga, tem goiaba, tem tudo mais. No entorno de Matão, porém, predomina a cana. Aqui no entorno, na área territorial de Matão. E a cana a gente sabe que precisa de muita água, né? A água é fundamental para qualquer um, mas na cana, então, né? Nem dá para pensar em produzir sem ela. O que veio até aqui, qual foi a condição aí para a formação dos nossos canaviais? Perfeito. Só voltando um pouquinho, a água é imprescindível, né? Tanto para a cana, como para a soja, como para HF, enfim. Só que cada cultura tem uma época diferente, às vezes quando a incidência de seca ou excesso de chuva é muito grande, precisa ver que estágio que está a cultura. Ela não foi tão prejudicial para a cana para a safra que está terminando agora. Colheita de cana vai até... se bem que agora a colheita e o plantio de cana está praticamente junto, né? Se planta o ano inteiro e se colhe o ano inteiro. Não tem mais aquele negócio não tem aquele intervalo que era a característica do passado. Mas a safra de cana está praticamente terminando, então essa temperatura alta praticamente não influenciou muito, né? Agora no final derrubou um pouquinho o rendimento da ATR, ou seja, o açúcar da cana, mas não foi tão prejudicial. Para grãos, aqui como no Brasil inteiro, aqui para Matão, atrapalhou muito, porque muita gente plantou e perdeu o plantio, né? Essas temperaturas acima de 40 graus, ela praticamente cozinhou a plantinha que nasceu e teve que replantar. Agora você imagina, você ter que replantar uma cultura, o grande componente do custo numa colheita anual, como soja e milho, é o implante, que é o plantio, que é a semente, vai adubo, preparo de solo, e você tem praticamente o dobro depois do custo. Então, foi prejudicado e muito. Para citros, a gente não tem quase na região de Matão, mas temperatura acima de
36 graus, nós chegamos até 42, eu Bateu tive nos conhecimento. 42. E nessa época de dezembro, a fruta está do tamanho de um café, um grão de café mais ou menos. Isso derruba praticamente, assim, mas muito chumbinho. Compromete, portanto, a produção do limão e da laranja. Então, mais uma cultura que também, embora seja pequena, também prejudicou. HF, às vezes na estufa, mas também prejudicou o pimentão, o tomate, a alface, o almeirão, as folhosas, enfim. Essas temperaturas acima de 35, 36 graus, ela fez um estrago assim, muito grande. Então, muita coisa que deve aumentar de preço, eu falava ontem. Aí que está a questão que eu ia te perguntar. Isso chega logo, logo no consumidor. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Né? Sob a forma de preço mais alto. E além do que, por exemplo, se a incidência for muito alta das chuvas, a gente tem incidência de pragas e doenças, foi o que aconteceu no sul. O sul perdeu o plantio por excesso de água, além do que aumentou a incidência de praga e doença. Portanto, as duas pontas, você perdeu o rendimento e aumentou o custo. Quer dizer, as duas piores coisas que podiam acontecer. Isso explica porque alguns produtos aí encareceram um tanto. Se bem que tem umas coisas difíceis de entender. Agora vai um comentário que é só meu. Não vou perguntar a você, porque a tua especialidade é agricultura e não é análise de mercado. Eu não consigo entender como é que a gente abastece álcool na região inteira por R$3 e paga R$3,90 aqui. Não dá. Não dá. No meu caso, eu uso óleo diesel, S10, o diesel. O diesel, estou abastecendo direto aí para fora, fazer o quê? A R$5,90. Está R$6,78 aqui. Então, umas coisas que é difícil, às vezes, o consumidor entender. Mas que, vamos voltar aqui à questão, né? Muitos produtos, alimentos e tudo mais aí, a razão, a explicação seria essa pelo menos, é o argumento que o setor todo, né? Porque nada se resume só ao produtor também, né? Isso tudo vai passar aí por entrepostos, essas coisas todas e todo mundo vai pagando mais caro e vendendo mais caro. A distribuição acaba aumentando o custo muito mais do que esses fatores climáticos que a gente está falando, né? A distribuição, o armazenamento, enfim. Não, por acaso, todo ano tem um alimento que é o vilão, né? O tomate quase sempre é campeão, né? Sempre é tomate. O tomate é um negócio, rapaz. Ele explode para 10, hora 12 ele está lá em cima, hora ele está lá embaixo. Né? É um negócio muito doido. Esse ano teve algum vilão? Na agricultura, pelo menos, não no consumo final. Por enquanto não, porque o reflexo dessas alterações que a gente está falando agora deve acontecer um pouco mais adiante, né? Mas vai ter, você pode ter certeza que vai ter, né? E se dizia, por exemplo, da questão política, da distribuição, você deu exemplo como combustível. Tem muita coisa que a gente não entende. Eu não consigo entender. Assim como quando você vai falar, não a nível de Brasil, mas a nível de mundo, cuidar de meio ambiente. Quando você vai falar cuidar do meio ambiente, exatamente para diminuir ou não acontecer fenômenos como esse, ninguém discute. O G20, quando pode se sentar para discutir o clima, ninguém vai. Porque ele é exatamente na contramão da economia. Então ninguém quer discutir clima porque mexe com a economia. É que nem a questão da distribuição de qualquer produto, né? Porque se mexe na questão econômica de um país, em casa, você vai lá na tua casa e tira o carro do teu filho para você ver. Você vai arrumar confusão. Vai ter briga. Não vai ter briga? É. Então, a questão climática, quando você vai discutir, porque tem que mexer em muita coisa para não produzir, né? É o petróleo que tem que diminuir, a sacolinha plástica, é o resíduo, enfim, são assim inúmeras coisas que é exatamente na contramão da economia, você mexer no meio ambiente. É verdade. 8h18, agora, Adalberto. O Darcio Zuclo, a preocupação nossa, e acho que de todo mundo, a gente que é leigo nesse assunto, até quando vai esse El Niño? Estou verificando aqui através da internet, a ONU fala, especialista da ONU, fala que vai até abril de 2024, segundo a Organização de Meteorologia Mundial. Será que é isso mesmo? A gente tem essa preocupação, porque esse calor está demais. Agora a gente vê afetando também toda a produção, você acabou de falar para o Daércio, que vai afetar o tomate, o pimentão, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Até quando vai? O El Niño teve o pico de incidência entre novembro e dezembro, exatamente onde nós estamos agora. Até que a gente está com essa temperatura maluca, né? Aqui no sul e no hemisfério norte, temperatura gelada, maluca também. E no sul. E porque o El Niño, assim... O El Niño, em última análise, é um aquecimento das águas do Pacífico. Ele chove muito no sul, nas três regiões dos três estados do sul,
chuva e temperatura abaixo da média na região centro-oeste e sudeste, foi o que aconteceu, E e seca. seca no norte e no nordeste. norte, Então, nordeste. até que nós tivemos lá Rio Madeiro, Rio Nossa, Juruá, que coisa horrível, hein? Tapajós, Tocantins, abaixou 12 metros. Olha, barcos enormes lá A gente encargados. nunca ia né? escutar falar Não isso, tem que o água. nego ia carregar lata d'água na cabeça no norte. Que né? coisa, né? E aconteceu. E ele então teve o pico de incidência agora entre outubro e dezembro. E ele vai até março de 2024. Agora, por que acontece? Exatamente por essas variações climáticas que a gente está falando. Ele pode, o ano que vem, pode ter efeito de novo? Pode. Ele tem se repetido, tem aumentado a frequência e aumentado a intensidade. Aquilo que eu falei. Aquilo que era equilíbrio, não tem mais. Agora é nível de dano. Ele está fazendo dano já, né? Está fazendo dano. Então, o ano que vem pode ter de novo? Pode. A gente não sabe, mas a questão climática é tão alterada, tão assim... Maluca, né? Que a gente pode esperar um fenômeno do El Niño ou La Nina mais frequente e mais intenso. E mais intenso. Mais intenso. É o que eles dizem mesmo. Daí, nesse caso, como é que fica a safrinha de janeiro agora, Zucco? A safrinha de milho, que está terminando de colher agora, que praticamente a safrinha aqui no Brasil é milho, foi muito prejudicada. O girassol, o sorgo foi muito prejudicado por causa das temperaturas. E o plantio não precisa nem se falar. Portanto, a Conab anunciou já uma previsão da safra 23-24 até 5 ou mais. Tem pesquisa, a entidade de pesquisa particular dessa, que está falando em 10% de quebra. E o Brasil, como a gente disse no início do programa, o Brasil sempre cresceu a produção de grãos. Isso desde quando a agricultura industrial começou. E uma das poucas vezes a gente vai ter uma queda por causa do El Niño. E aí aquela discussão, mas há meteorologistas, gente pesquisadora de renome internacional, que fala que isso é mentira, que não acontece. Mas não precisa perguntar para ninguém que a temperatura está maluca e a insolação que é maluca, porque uma coisa é a temperatura, uma coisa que a gente não mede e é muito grande, e a gente deu o exemplo agora há pouco de queimar fruta, é a insolação, e tem aparelho que mede a insolação. Você põe o braço no sol, queima o braço. Isso é a insolação, é muito grande, a capacidade que isso tem de causar prejuízo para a planta e para animais é muito grande. É verdade. Molon, né? Molon, acho que é o nome dele. Que é um climatologista famoso. Sim. Acho que é Molon, né? Molon. Eu acompanhei já algumas entrevistas dele, ele fala isso aí, ele diz, olha, eles defendem uma outra tese. Eu digo, olha, o problema não está em você degradar a camada de ozônio, por isso o sol incidir com muita força aqui, com calor e tal. Mas que são ciclos normais da natureza, tem ciclos lá de X anos de calor mais forte, outros ciclos mais frios. As geleiras dentro da história do homem, não na nossa vida. A gente vive quantos anos aí? 60, 70, 80, 90, é um período pequenininho, perto do que eles chamam de climas. E o Ártico já degelou uma vez, já congelou de novo, são ciclos, eles dizem. É verdade. Fica essa discussão toda, né? Quando a gente vai falar em clima, por exemplo, se a gente cortar, como você bem disse aí, na questão de uma vida nossa, de 80, 100 anos, mais ou menos. Isso é pouco, né? Para estudar clima é muito pouco. Não dá. E se analisar, por exemplo, por milênio, teve variações muito grandes. Mas a gente tem que dizer aquilo que pertence a nós agora na nossa vida, no nosso momento. Nós temos que dar conta do vai nosso ficar tempo. bom daqui a 2000 anos, mas aí já é tarde, já né? morreu o Já burro e o explodiu tocador, o planeta, né? Já explodiu o planeta, então, né? tem essa história também, né? É verdade. Eu sempre coloquei aqui esse negócio de dizer, não, é porque o moderno, o mundo industrializou, poluiu demais, por isso que tem essas chuvas que arrebentam tudo. Aí eu pego aqui a manchete de jornais antigos, diz aqui, a mesma notícia, inclusive, de agora, que pode causar enchentes, não sei o quê, diz assim, não chovia tanto assim desde 1920. Quer dizer que em 1920 chovia tanto. Aí eles explicam, não, chover assim chovia, mas não chovia tão repetido em um espaço de tempo uma concentração, tão é verdade. curto como agora. O número de vezes dessas anomalias do clima aumentou demais, e aí a razão seria o descaso todo do homem com o meio ambiente. Mas, enfim, é uma discussão muito doida entre eles aí, inclusive, né? Muito bem. Bom, há alguma dúvida aí? Podemos fechar aqui? Sim. Zúculo, muito obrigado. Aliás, não só pela entrevista de hoje, mas pelo ano todo de dedicação, sempre que a gente precisa. O Zúculo aqui é praticamente o nosso consultor nessa área, sempre atencioso, e por essa atenção agradecemos mais uma vez.
Esperando que você tenha um bom Natal, de paz e harmonia com a família toda, viu? E eu também, da mesma maneira, sempre agradeço a oportunidade. É muito importante a gente colaborar com alguma coisa sempre aqui para vocês e para os ouvintes. E aproveito para desejar a todos aqui também do Jornal das Saudades, todos aqui da TVM, um grande Natal, um feliz Ano Novo, a todos os ouvintes também, um grande Natal, um bom Ano Novo, e que o El Ninho e que o clima nos dê um pouquinho de paz daqui para frente. Que o El Ninho e a Laninha se entendam. Se entendam, pelo menos, né? Não dá para arrumar um juiz de paz para esses dois, ver se eles se amor de entendem. Precisa, viu? Eles estão precisando do VAR, viu, Décio? A relação deles vive no fio da navalha. Pois é. Não tem jeito. Quanta brigaiada esse casalzinho, hein? Pois é, rapaz. Pois é. Obrigado, Zuco, Eu que mais uma vez. agradeço. Bom dia.